Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar deste livro aqui, ó, Uma Introdução à História da Historiografia Brasileira, de 1870 a 1970, um século, né? 1870 a 1970, do Tiago Lima Nicodemo, Pedro Afonso dos Santos, Matheus Henrique Faria Pereira, é da Fundação FGV, publicado em 2018. Então ele vai falar sobre a historiografia brasileira. Ele começa usando uma ferramenta do Google. Eu vou mostrar aqui, que é essa ferramenta aqui, se chama Ngram. Ngram você bota no Google, Ngram Viewer. Aí a primeira opção já vai mostrar o Google Ngram. Ele vai mostrar nos livros que o Google tem cadastrado as referências a termos. Então ele pesquisa o termo historiografia. Nos livros cadastrados aqui no Google, quando é que esse termo começa a ser usado? Ó? Você pode ver aqui que esse termo ele começa a ser usado aqui nos anos 50, né? Começa a dar um salto aqui exponencial até os dias de hoje. Tá? Então é uma referência daí que você pode ter uma ideia de quando é que um termo começou a ser usado mais em voga. Então ele passa dessa ideia, ou seja, a historiografia como disciplina, esse nome, né, ele aparece aqui mais ou menos aí a partir da década de 50. Então ele vai falar sobre a historiografia, né? Ele vai usar como marco, vou destacar alguns pontos aqui. Ele vai destacar como marco, na página 26, a pesquisa sobre a história do Brasil, os documentos, né? Sobre a história do Brasil, que foram cadastrados ali e analisados pela Fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, em 1838. Esse é o primeiro marco, como início da pesquisa histórica disciplinar no Brasil. O segundo é o Necrológio de Francisco Adolfo Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, que foi um texto escrito pelo Capistrano de Abreu. Isso em 1878, com o primeiro texto de história da historiografia do Brasil. Tá? Então, esses dois marcos aí que ele vai citar. Um terceiro marco que ele vai citar é esse livro aqui, do José Honório Rodrigues, História da História do Brasil. É um livro muito interessante, ele vai falar sobre os documentos históricos de cada fase histórica do Brasil, né? Foi publicado ali em 1979 pela Companhia Editora Nacional. Então ele faz uma análise aí da documentação histórica que a gente tem sobre cada período da história do Brasil. Então são documentos que ele analisa ao longo do texto aqui. Na página 42, ele vai falar então sobre o necrológio. Nesse texto que o Capistrano de Abreu faz uma crítica ao trabalho do Varnhagen, ele se queixa que o Varnhagen ele faz um tipo de história que carece do que nós denominaríamos de sociologia. Aí diz assim, sem esse facho luminoso, ele não podia ver o modo por que se elabora a vida social. Sem ele, as relações que ligam os momentos sucessivos da vida de um povo não podiam desenhar-se em seu espírito, de modo a esclarecer diferentes feições e fatores reciprocamente. Tá? Está no texto de Abreu, de 1931. Ele faz uma crítica aí a crítica do Capistrano ao Varnhagen. O Varnhagen, ele é um historiador que é muito rigoroso no uso das fontes, muito criterioso, né? Mas está faltando esse elemento sociológico ali na obra dele, tá? Faz essa crítica. O período entre 1878, quando foi publicado esse necrológio do Capistrano de Abreu, e 1951, quando foi publicado o Pensamento Histórico do Sérgio Buarque de Holanda, tá? São dois marcos que ele considera. O do Sérgio Buarque de Holanda, em 1951,
que é ali quando começa a aparecer a historiografia mais, né? Começa a dar o salto ali. Ali já é uma fase que começa a ser produzido os textos, cada vez mais, né, da universidade. Então, esse livro marca bem essa fronteira, né? Então, o período entre 1878 e 1851 é visto aqui como um entrelugar, ou seja, entre as duas das principais institucionalizações da escrita da história. Entre a história pensada e produzida pelo IHGB, que inclusive era financiado pelo Pedro II, né? E pela universidade, em 1951. Para tomarmos aquelas que parecem ser as instituições mais marcantes de cada momento, como já mencionamos. Textos elaborados por homem-pontes, elos, passagens de gerações, marcos, símbolos e monumentos da historiografia brasileira. Capistrano de Abreu pode ser assim visto como um elo entre duas formas de se fazer história. A oitocentista, ou mais precisamente a do Segundo Império, de Van Hagen, Lisboa, Joaquim Caetano, e a modernista, por assim dizer, a já das primeiras décadas do século XX. Tá? Então estamos aí num elemento de transição. Tá? 1950 já é o período das universidades. Um elemento marcante aí nessa fase das universidades é uma revista, a Revista de História da Universidade de São Paulo, que foi criada em 1950, tá? Graças aos esforços do professor Eurípides Simões de Paula. Provavelmente trata-se da mais significativa iniciativa do gênero no Brasil na área de história, na medida que é organicamente ligada a um departamento e a uma universidade, com claros objetivos de oferecer aos estudiosos e aos jovens pesquisadores uma oportunidade de divulgação sistemática e mais ou menos ampla dos trabalhos e das pesquisas que o amor ao estudo e a dedicação ao magistério universitário proporcionam e orientam. Tá? Então você vê que a coisa já está se profissionalizando, né? A disciplina de história está se profissionalizando, né? Aí ele faz aqui um comentário. Ainda hoje, o campo da história da historiografia demonstra lacunas graves, e certamente o estudo sistemático dessa revista de história da USP é uma delas. O material contido na revista representa uma etapa importante do processo de sedimentação da história como disciplina universitária no Brasil. Ele vai fazer um paralelo com a revista dos Análises. E ele disse que havia ali muito intercâmbio de historiadores franceses nessa revista. Então, o resultado seria possivelmente a constatação de que os laços com os intelectuais que giravam em torno dos análises se tornaram cada vez mais intensos com o passar dos anos, de modo que vão constituindo uma densa memória disciplinar. Então, ele sugere até uma pesquisa que se faça essa investigação, mas possivelmente existe essa relação dessas duas revistas, né? Depois, outro elemento marcante nessa fase aí de profissionalização, né? Estamos aí na fase das universidades, né? É em 1952, na página 152, ou melhor, na página 132, ele vai falar do projeto do História Geral da Civilização Brasileira. É um projeto que foi de 1961 a 1972. Publicou aqui, se tornou um clássico, tá? Você encontra isso aqui no sebo, tem muito, ou seja, foi muito difundido isso na época, ali que vai do período de 1961 a 1972. São vários volumes, né? Então, aqui ainda sobre Sérgio Buarque de Holanda, né? A segunda parte vai ter outra coordenação, tá? Então, esse modelo daqui, ele segue mais ou menos essa linha aqui, do História Geral das Civilizações, do Maurice Cruzet. Tá? Tentou seguir mais ou menos a mesma linha. São vários volumes, né, da história do Brasil. Ele coloca isso também como um marco, essa coleção. Tá? Dá um destaque para essa obra aí. Na página 139, ele vai contar dessa... Assim continuaremos analisando a consolidação da expressão historiografia, agora adentrando nas décadas de 60 e 70, isso está no capítulo 5. Veremos que a consolidação das práticas encampadas pela história da historiografia se entrelaça de modo crescente com o desejo de organização de toda a disciplina da história.
Tá? O período do Brasil é crucial, pois falamos de iniciativas como a organização dos cursos de História nas incipientes universidades criadas, da fundação da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a ANPU, hoje Associação Nacional de História, criada em 1961, entre outras mudanças. Então, tudo isso vai montando o cenário de história aí no Brasil, tá? Nesse cenário, ele chama a atenção, olha, que na década de 80 começou a haver um lento declínio do modelo tradicional e do marxismo, porque os historiadores ali dessa primeira linha, né, Caio Prado Júnior, principalmente, né, é tudo marxista, né, dá um viés marxista na análise da história do Brasil. Isso daí, cada vez mais, vai haver um declínio desse marxismo, uma expansão da Nouvelle Histoire, também havendo um declínio da história quantitativa no interior dessa corrente. Então, cada vez mais, as afirmações que eram feitas antes, elas vão tendo um rigor maior. Ou seja, você, para fazer uma afirmação agora, você tem que trazer documentação, entende? Cada vez existe mais a inserção de novas áreas, como estatística, tudo isso dentro dessa nova história, essa interdisciplinaridade maior, esse rigor maior no uso das fontes, tudo isso vai deixando para trás, de certa forma, essa interpretação marxista, né? Que tinha uma visão muito centrada na questão econômica, tá? Não tinha essa multidisciplinaridade toda tão clara, tá? E aqui, na página 163, ela vai falar, então, uma moção 22 do simpósio realizado em 1961, um simpósio de história realizado em 1961, em que fala o primeiro simpósio de professores de história do ensino superior, reunido em Marília, São Paulo, considerando que é indispensável assegurar maior eficiência à formação metodológica dos futuros professores, recomenda que as faculdades de filosofia instituam, de preferência com partes integrantes de uma mesma cadeira, cursos obrigatórios de história, introdução metodológica à história, na primeira série da seção de história, e teorias da história, incluindo a história da historiografia. Isso em 1961. Então, isso é uma consolidação desse modelo. Então, é isso. Muito obrigado, então.